Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os ouvintes, todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa tarde abençoada de quarta-feira, dia 19 de setembro de 2018. Nós vamos iniciar mais essa programação, o programa Deus é por Nós, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Missão Resgate em Cristo. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar mais uma vez fazendo uma oração e agradecendo ao nosso Deus por tudo. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido, Pai maravilhoso. Meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, para agradecer ao Senhor por tudo, meu Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, meu Pai. Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para trazer algo da palavra do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que seu Espírito Santo venha nos direcionar, que a sua palavra venha ser o nosso guia, meu Pai, de regra, de fé, de prática, meu Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar, meu Deus, em cada coração, em cada vida que nos ouve nessa tarde de hoje. O Senhor vai alcançando aí cada lar, que o Senhor vai alcançando cada família, meu Deus, cada vida que assiste, que ouve essa programação, meu Pai, essas pessoas que assistem pelo Facebook também, meu Deus, vai de encontro aí a cada uma, meu Pai. Venha falando no íntimo, meu Deus, de cada uma. É o que nós te pedimos nessa tarde, que seja tudo para a tua glória, tudo para a tua honra, tudo para o teu louvor, Senhor. Meu Deus, essa vida que se encontra prostrada, caída, desanimada, fraca na fé, que o Senhor venha fortalecendo, meu Pai, nessa tarde de hoje. Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então que nós venhamos nessa tarde de hoje ouvir, crer e colocar em prática nas nossas vidas a tua palavra, Senhor. Para que nós possamos ter uma vida, meu Pai, abençoada pelo Senhor. Para que mesmo nos momentos de lutas, de dificuldades, de aflições, nós possamos ficar firmes, meu Pai, na presença do Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos do Ministério Missão Resgate em Cristo. Nós estamos ali na congregação do Sol Nascente. A congregação ali do Sol Nascente se encontra ali na entrada do Sol Nascente, próximo ao posto policial. Amém, irmãos? Próximo ao posto policial. Então ali na frente tem a drogaria Fátima e do lado o restaurante Sabor Mineiro. Os irmãos que conhecem ali é na entrada, né? Naquela entrada ali que vai para o supermercado Trem Bom, onde passa ali os ônibus. Então é facinho de achar, é bem na esquina ali da entrada do Sol Nascente. Então é facinho de achar. Você que quiser fazer uma visita ali, amanhã nós teremos o estudo bíblico da palavra do Senhor. Estudo bíblico que tem sido uma bênção do Senhor nas nossas vidas também. Temos aprendido coisas maravilhosas, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, irmãos, para as nossas vidas. E não é uma sabedoria humana, que muitas vezes nos engana, né? É uma sabedoria que vem do alto. É, uma sabedoria que vem do alto, onde a Bíblia vai dizer que é uma sabedoria pura, pacífica, que não inveja, né? Não tem coisas ruins, irmãos. Deus, ele nos ensina a lidar com todo tipo de situação, através da palavra dele. Então amanhã nós teremos o estudo bíblico da palavra a partir das 19h30. Agradecer os irmãos que já estão ali, indo ali, né, frequentando, os irmãos ali do Sol Nascente e também os irmãos, né, que já faziam ali aula com a gente da sede. Alguns estão indo ali também, mas agora vai ter na sede também, né? Na sede também vai ter o estudo bíblico da palavra. Então vai ser bênção do Senhor. Vai ser uma quarta-feira de oração e outra quarta-feira de estudo bíblico. Então isso é bênção de Deus. Que a palavra do Senhor vai dizer lá em Atos 6, versículo 4, os discípulos ali, irmãos, né? Falando dos discípulos, onde eles diziam: e nós perseveraremos na oração e na palavra, e no ministério da palavra. Então tá aí o segredo da igreja: oração e palavra. Irmãos, nós vamos conhecer cada vez mais a Deus, né? Através da palavra dele, e vamos ter intimidade com ele através da oração. Uma coisa completa a outra. Não tem como, irmãos, a pessoa querer se dedicar só a uma coisa e abandonar a outra, né?
Não tem como. Certa vez, perguntaram para um pregador famoso aí: o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí esse pregador respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Então, irmão, são os dois, né? Então as duas coisas são importantes, a oração e a palavra. Uma completa a outra. E uma não pode viver sem a outra. A oração não pode estar sem a palavra e a palavra não pode estar sem a oração. Quando Jesus esteve nessa terra, o que ele fazia? Ele orava e ele ensinava. Irmãos, ele orava e ele ensinava. Então é isso que nós precisamos, oração e palavra. Muitas vezes as pessoas correm atrás de facilidades, muitas vezes atrás de misticismos, irmãos, misticismos, crendices. Às vezes as pessoas dentro da igreja, mas correndo atrás de crendices. Coloca ali sua fé no objeto vendido, né, ungido e vendido. Então a pessoa, irmãos, está fazendo da maneira errada. E da maneira errada não tem como dar certo. Então se você se concentrar em orar, buscar Deus em oração e conhecer a palavra dele, você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero desde já aproveitando que nós estamos falando aqui de oração e palavra, hoje vai ter ali na sede, né, o culto de oração. Como nós falamos, vai ser uma quarta-feira de oração e outra quarta-feira de palavra. Então hoje é oração, irmãos. Oração. E semana que vem vai começar o estudo. Então os irmãos podem estar ali comparecendo a partir das 19h30. A partir das 19h30, oração. É uma hora mais ou menos de oração, né? E depois tem uma palavra ali também. Oração e palavra, é o que nós estamos falando aqui hoje. Então a sede é lá na QNO 3, Conjunto A, loja 37, via oeste do Setoró. Amém? Quer receber vitória, bênção? Pastor William, quer dizer que não vai ter luta? Não vai ter luta. Mas você quer ficar firme, saber lutar da maneira correta, irmãos, estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Na verdade, as armaduras de Deus falam disso, né? Fala da palavra, a espada do Espírito, se revestir de toda a armadura, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho. E fala também, né? Orando, irmãos, orando em todo tempo. Então tudo isso faz parte das armaduras do Senhor. Então quer aprender a lutar da maneira correta? Talvez você tenha lutado aí com seu próprio entendimento, ou talvez com ventos de doutrinas de homens, e até mesmo doutrinas de demônios, que o inimigo é sujo mesmo, irmãos. O inimigo ele usa até mesmo a palavra distorcida para tirar muitos do caminho da bênção. Então você quer aprender da maneira correta? Nós temos que crescer na graça, através das orações, da comunhão, entendendo que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, e temos que crescer também, irmãos, no conhecimento de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está atendendo essa ligação para a honra e glória do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Amém. Quem fala? É irmã Socorro de Santo Antônio. Irmã Socorro do Santo Antônio. A irmã Socorro é que liga para o meu irmão, pastor Fernando? Ligo. Ah, sim. Pastor Fernando é meu irmão, você sabia, irmã? Não. É meu irmão. Amém. Ele é meu irmão. É o nome de Deus, né? É, Profeta do Senhor. irmão de sangue, por parte de pai e de mãe. Amém. Pastor, Oi. eu estou assim atrás de ouvir esse louvor, porque o meu radinho não pega CD nem MPB, não, só pega rádio mesmo. Qual é o louvor, minha irmã? Aí o louvor é no silêncio, com Rose Nascimento. No silêncio. Tá. Rose Nascimento. Tá bom, daqui a pouquinho eu toco, tá bom? Vou trazer uma Amém. palavra aqui, daqui a pouquinho eu toco. No Bota o meu nome no livro de Já- oração, já- no caderno de oração, pastor. Já coloquei já. Amém. Irmã Socorro do Santo Antônio. Amém. Então daqui a pouco eu coloco, tá bom? Depois da palavra. Amém, irmã? Família, né? Meu esposo, Sim. meus filhos precisam de oração. Toda a família, nós vamos estar aqui orando no final da programação. Pois, meu irmão, vizinhos bem, Oi? meus vizinhos precisam Sim. de oração. Tá bom, vamos estar orando por todos, Amém. em nome de Jesus. Tá bom, minha irmã? Amém. Fique com Deus. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor, glória a Deus. Amém, irmão. Se quiser colocar os seus nomes aqui no caderno de orações, como o tempo aqui voa, né? Uma hora é muito pouco. Então nós vamos estar tocando daqui a pouco o hino da irmã, mas nós não podemos tocar muito hino, né? Mas da irmã vai dar para tocar. E você coloca o seu nome para nós estarmos orando no final da programação. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa que Deus tem me chamado, né?
Cada um, nós sabemos que Deus usa cada um de uma maneira. Mas uma coisa que Deus tem me chamado é para pregar a palavra dele, né? Então nós aproveitamos esse espaço que não é muito tempo, é apenas 1 hora, porque nós poderíamos ficar aqui 2 horas, né? O pastor até libera, mas nós temos muitas coisas, né? Muitas correrias para fazer, muita coisa na obra. Então nós preferimos fazer o programa aqui de 1 hora. Então não é muito tempo, irmãos. Se nós ficarmos aqui, né? Falando, tocando muitas músicas, não dá tempo de pregar a palavra. E hoje Deus me deu uma palavra e nós queremos trazer essa palavra para a vida de todos os irmãos. Nós vamos aprender com ela, amém? Então nós vamos estar trazendo aqui, logo agora, essa palavra de Deus. Você pode estar abrindo aí, anote os versículos, abra aí, irmãos, que com certeza nós vamos aprender algo nessa tarde de hoje, através dessa palavra, amém, meus irmãos? E logo depois os irmãos podem voltar a ligar. Eu vou dar um tempo aqui para os irmãos estarem ligando, amém? Uns 20 minutos, 15 minutos, para os irmãos estarem ligando aqui para a rádio. E você que gosta de aprender com a palavra, ouvir a palavra, abra aí no Salmo 103, irmãos. Salmo 103, versículo 7. Esses salmos eu já trouxe aqui várias vezes na rádio, né? Uns salmos que eu gosto muito, que eu tenho aprendido muito. Só que hoje nós vamos completar ele com vários versículos aqui na rádio, amém, meus irmãos? Salmo 103, versículo 7. Você pode abrir aí na tua casa. Então a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 103, versículo 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém, irmãos? Somente até aí. Então, traduzindo aqui, né? Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esse Salmos é muito interessante, porque diz aqui que Moisés, ele conheceu a intimidade de Deus. É como se Moisés tivesse conhecido o coração, a mente de Deus, os propósitos de Deus, irmãos. E o povo de Israel conheceu o quê? Os feitos do Senhor. Irmãos, é isso que está dizendo. Tem uma diferença de você conhecer a Deus e você conhecer somente os feitos de Deus. Muitas vidas conhecem só os feitos de Deus, mas ainda precisa conhecer a Deus, né? Creio que todos nós, irmãos, nós conhecemos muito os feitos de Deus. É só você abrir os seus olhos, né? Contemplar aí o sol, o céu, a paisagem, a natureza. Você está contemplando os feitos de Deus, o milagre de Deus, a criação de Deus, né? Quando você se olha no espelho, você está contemplando o quê? O feito de Deus. Irmãos, a criação, tudo que Deus faz. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Moisés, ele teve essa intimidade, irmãos. Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então nós corremos o risco de até, irmãos, conhecer os milagres de Deus, os feitos de Deus, mas nós corremos o risco de não conhecer a Deus. Eu creio que com Jó também foi assim. Jó, ele cria em Deus, né? Era um homem temente a Deus, justo, se desviava do mal, então ele temia a Deus, só que ele não conhecia verdadeiramente a Deus. Então ele presenciava ali a prosperidade, ele presenciava ali, irmãos, a misericórdia de Deus, né? Que ele fazia ali sacrifícios para Deus estar perdoando os pecados até mesmo dos filhos dele. Então ele conhecia a misericórdia, conhecia ali as bênçãos de Deus, a prosperidade, tudo que Deus podia dar, né? Mas faltava ele conhecer verdadeiramente a Deus. Tanto que quando ele teve que passar por toda aquela provação, no final ele vai dizer: antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ali ele conheceu verdadeiramente a Deus. Então no tempo de Moisés foi dessa maneira. Moisés conheceu os caminhos do Senhor e aquele povo conheceu os feitos do Senhor. Irmãos, aquele povo viu ali Deus, né, lançando as 10 pragas. Aquele povo viu ali o mar se abrindo. Aquele povo viu ali as codornas caindo do céu, o maná caindo do céu, água saindo da rocha. Então aquele povo contemplou milagres maravilhosos da parte do Senhor. Moisés operava milagres, Deus operava através de Moisés milagres extraordinários. Então aquele povo ali, muitos conheceram os feitos, mas aquele povo não teve uma intimidade, não procurou conhecer o Deus profundamente. Aquele povo, irmãos, eles conheciam Deus tão pouco, que quando Moisés, né, foi para o monte lá, pegar ali a lei, as tábuas da lei, o que aquele povo fez? Aquele povo rapidamente começou a adorar um bezerro de ouro. Só foi Moisés demorar um pouquinho no monte, aquele povo ali começou a adorar um bezerro de ouro. Então não conhecia verdadeiramente ao Deus. E eles ainda disseram: esse bezerro de ouro, esse Deus aqui, esse bezerro de ouro é que nos tirou do Egito.
Olha só, irmãos, falta de conhecer a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que buscar o quê? Conhecer não somente os milagres de Deus, mas conhecer o Deus dos milagres. É muito melhor você conhecer o Deus dos milagres do que os milagres de Deus. Então, no tempo de Moisés, aconteceu isso. Moisés conheceu a mente de Deus, o coração de Deus, a intimidade de Deus, e aquele povo conheceu apenas os milagres de Deus. Só que aí, irmãos, nós sabemos que Moisés ele foi levantado para ser o libertador do povo do Egito, né? Tirar o povo de Israel ali do Egito. Moisés ele foi levantado para ser esse libertador. Então, irmãos, nós sabemos que Moisés ele foi ali preparando Josué, um sucessor, né? Foi ele preparando, treinando Josué, Josué andou com ele ali. Então aí nós vemos a importância de nós estarmos preparando um sucessor. Um sucessor pode ser o seu filho. A Bíblia diz, nosso Senhor Jesus Cristo falou, portanto, ide, né, por todas as nações, ide e fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. Então o mandamento de Jesus para as nossas vidas é para nós fazermos discípulos, fazermos sucessores, ensinarmos. Nós somos ovelhas que geram ovelhas, discípulos que geram discípulos. Se nós estamos aqui aprendendo algo de Deus, é porque os discípulos de Jesus ali foram espalhando o Evangelho, pregando o Evangelho, foram ensinando, e até que chegou ao conhecimento de todos nós. Então nós fomos feitos discípulos e agora nós temos que fazer discípulos também. Então foi isso que Moisés fez. Moisés ali preparou Josué, ensinou Josué, e nós sabemos que quando Moisés morreu, aí Deus levantou ali, Deus começou a usar Josué, irmãos, para libertar, né, para terminar ali o trabalho. Porque nós sabemos que Moisés teve certa vez que ele se irou, Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, aí Deus falou, porque você fez isso, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Irmãos, aconteceu isso. E aí Deus começou a usar Josué para tomar posse ali da terra prometida. Mas aí, irmãos, no tempo de Josué, e aí Deus falou, seja forte e corajoso, guarda o livro dessa lei, esforça-te, né? Mas aí o que acontece? Josué não preparou nenhum sucessor. Aí nós sabemos que depois teve ali o tempo dos juízes. E ali Deus levantava juízes para julgar aquela nação. Então foi um povo ali que não tinha uma liderança ali como Moisés, como Josué. Então Deus ali começava a levantar juízes. Sabe o que acontece, irmãos? O povo, ele se desviava dos caminhos do Senhor. Ele se desviava, aí começava a passar provações. Porque todas as vezes que nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a passar provações. Então aquele povo ali começou a passar provações. Então quando aquele povo começava ali a colher o que estava plantando, né, passar ali por aquelas lutas, provações por se desviarem dos caminhos do Senhor, aquele povo começava a clamar a Deus. Começava a clamar a Deus, aí sabe o que Deus fazia? Deus levantava um juiz, e esse juiz começava a liderar o povo, e esse povo começava a prosperar de novo. Tá vendo como Deus é um Deus misericordioso? E isso aconteceu várias vezes. O povo pecava, se afastava de Deus, se tornava idólatra, e aí passava a prova. E ali clamava a Deus, e Deus levantava um juiz. Mas aí, irmãos, isso foi se repetindo por várias e várias vezes. Aí chegou um tempo que esse povo não conheceu nem a Deus e nem os seus feitos. No tempo de Moisés, pelo menos, eles estavam conhecendo os milagres de Deus, os feitos de Deus. Mas chegou uma hora que esse povo não estava conhecendo nem a Deus e nem os feitos de Deus. Olha o que vai aqui dizer em Juízes 2, versículo 10. Diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Tá vendo que forte, irmãos? Então teve aquela geração ali no tempo de Juízes, e essa geração não ensinou seus filhos sobre o Deus verdadeiro, não ensinou os seus filhos sobre o Deus de Israel, não mostrou, não fez conhecido o Deus de Israel aos seus filhos. Olha a importância de nós ensinarmos os nossos filhos sobre Deus, fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus. Nós temos essa responsabilidade e essa obrigação. Por isso que a Bíblia fala, ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que ele, quando estiver velho, não se desvie dele. Então é ensinar no caminho, não é ensinar o caminho, falar vai lá, vai para a igreja, se vira. Não, é ensinar no caminho.
Quantos pais estão querendo aí que os filhos vão para a igreja, mas eles mesmos não vão? Fala, menino, você tem que buscar uma igreja. Menino, você tem que estar na igreja, mas não vai para a igreja. Pelo contrário, eu vejo muitos pais que atrapalham os filhos estarem na igreja. Os filhos até querem, mas os pais atribulados atrapalham os filhos estarem na igreja. Os pais sem sabedoria, a mulher tola, né? Um marido bruto, muitas vezes nos vícios, e estão atrapalhando seus filhos a conhecerem a Deus. E aí os filhos começam a ter contato com este mundo, com essas ideologias que tem aí, esses funks do Satanás que tem aí, televisão que só mostra coisa do Satanás. Então, irmãos, tudo isso vai ser cobrado. Os filhos são herança do Senhor, e Deus vai cobrar. O que você fez com a herança que eu te dei? Deus vai cobrar, irmãos. Então essa geração não ensinaram os seus filhos. E aí chegou um tempo que aquele povo não conhecia nem ao Senhor, vai dizer aqui no finalzinho, aquele povo não conhecia nem ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, meus irmãos, eles não sabiam. Não conheciam o Deus do milagre, não sabia que era Deus que dava a chuva, Deus que dava o sol, Deus que dava as colheitas, Deus que dava as prosperidades. Eles não reconheciam Deus. E aí aconteceu algo muito sério. Lá em Juízes 21, versículo 25, olha o que vai dizer aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É aí que está o perigo. Quando nós não conhecemos a Deus, nós fazemos aquilo que parece ser reto aos nossos olhos, irmãos. Então, irmãos, isso é um perigo muito grande. Sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 7, diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que há caminhos que parecem que são retos aos homens, mas são caminhos de morte. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, né? Como diz aí no popular, irmãos. Nem tudo que dá certo é certo. Sabia disso, irmãos? Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes as pessoas veem assim uma igreja tão grande, né? Um templo assim grande, gigantesco, luxuoso, tudo de ouro, aquelas cadeiras lindas. É bênção se estiver na palavra, né? Se estiver ali praticando a palavra de Deus. Se Deus quiser prosperar, amém. Agora, irmãos, nem tudo que está dando certo é certo. Que prática que as pessoas estão usando para enriquecerem, né? Para enriquecer seus templos também. Então, meus irmãos, tem caminhos que parecem que são retos ao homem, mas são caminhos de morte. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem pessoas que conseguem prosperar, mas praticando a iniquidade, irmãos. Tem pessoas que pensam, isso não tem nada a ver, o que tem a ver isso? Todo mundo faz. Caminhos que parecem retos aos seus olhos, mas são caminhos de morte. A palavra de Deus fala que nós temos que temer a Deus e apartar-se do mal. Mas como nós vamos temer a Deus se nós não conhecermos a Deus, irmãos? Como que nós vamos temer se nós não conhecermos a Deus? Os seus propósitos, seus princípios. Então a Bíblia diz que nós temos que nos apartar do mal. Então aconteceu isso naquela época. Aquele povo não tinha uma liderança e acabou que ficou sem conhecer o Deus vivo. E andaram ali aos seus próprios olhos. E lá em Jeremias, irmãos, 18, versículo 12, a situação foi piorando, né? Porque chegou o tempo dos juízes, depois o tempo dos reis ali, chegou os profetas que Deus mandava, o tempo dos profetas ali está alertando no tempo dos reis, e ali os profetas estavam sempre ali apresentando Deus vivo, fazendo conhecido Deus vivo para aquele povo. Só que aquele povo era um povo rebelde, aquele povo não queria ouvir os profetas. Por isso que o profeta Isaías falou, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, irmãos? Então aquele povo ali não dava crédito. Então o que acontece? Deus, quando levantou Ezequiel, Jeremias, Isaías, é muito interessante, porque Deus sempre falava, você vai lá e você vai pregar a palavra. Você vai falar aquilo que eu mandar. Só que aquele povo não vai ouvir, porque aquele povo é um povo rebelde. Então Deus estava falando, você vai falar, mas não vai adiantar nada, que eles não vão ouvir. Tá vendo como é difícil a vida do profeta? Deus manda o profeta ir pregar, falar, mas Deus já alerta, mas eles não vão ouvir. São um povo rebelde, um povo duro de coração, um povo obstinado, um povo que endurece a serviço. E não é diferente hoje em dia, irmãos.
Hoje em dia, muitos não dão crédito à palavra. Hoje em dia, muitos não querem ouvir os profetas de Deus. Preferem ouvir os falsos profetas. A Bíblia fala muito claramente lá em Timóteo, a carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu. Chegará um dia que eles não suportarão a sã doutrina. Terão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Irmãos, não vão suportar a palavra, a verdade. E a Bíblia fala que juntarão mestres para si, para que fale segundo a sua vontade. Quer dizer, fale aquilo que nós queremos ouvir. Lá em Isaías também aconteceu isso, né? Não fale sobre o Santo de Israel, nós não queremos saber desse Deus. Fale aquilo que nós estamos querendo ouvir, aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Irmãos, nós vemos muito isso. É nas mídias, nas rádios, nas redes sociais. Irmãos, nas redes sociais, é só a pessoa começar a falar em língua e começar a entregar profecia de bênção. Aí, irmãos, é milhões e milhões de acessos. Irmãos, as pessoas só querem isso. A maioria das pessoas. Ainda tem os verdadeiros que querem a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então Deus foi levantando ali os profetas, levantando os profetas. E aí chegou um tempo, irmãos, que aquele povo não quis mais ouvir. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 18, versículo 12. Diz assim, ó. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Tá vendo, irmãos? Aquele povo começou a andar segundo a sua imaginação e segundo o propósito do seu malvado coração. Aquele povo começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Irmãos, um dos versículos mais fortes que eu acho na Bíblia é esse, por isso que eu estou sempre repetindo aqui. A Bíblia fala em Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Tá vendo, irmãos? Então aquele povo estava se apoiando no seu coração enganoso. Não estava confiando em Deus de todo o seu coração, estava se apoiando no seu coração enganoso. E aquele povo estava se apoiando no seu próprio entendimento, segundo as suas imaginações. O povo que não queria conhecer a Deus. Provérbios 5, versículo 6 vai dizer, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então nossos caminhos são caminhos tortuosos, são caminhos errantes, caminhos errados. Por isso que nós temos que conhecer os caminhos de Deus, irmãos, procurar conhecer. Mandar um alô para nossa irmã Regiane, né? Nossa missionária Regiane, que está aí no Facebook também, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, nós temos que procurar conhecer esse nosso Deus. Conhecer os caminhos. Deus falou, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. E ali Deus enviou os profetas, muitos não quiseram conhecer. E ali Deus enviou João Batista, e ali Deus enviou o seu próprio Filho. O próprio Senhor Jesus Cristo veio para essa terra não apenas para ser um operador de milagres. É isso que nós precisamos entender. Muitos pensam que Jesus veio para essa terra e que Jesus ainda está no nosso meio, dentro de nós. Muitos pensam que Jesus, irmãos, está em todo lugar apenas para operar milagres. E aí os religiosos muitas vezes eram repreendidos por Jesus. Porque certa vez os religiosos chegaram para Jesus e falaram, mestre, nós queremos ver da sua parte um sinal, um prodígio, uma maravilha, um milagre. Aí Jesus olhou para eles e Jesus falou, uma geração má e adúltera quer um sinal? Nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias dentro da barriga do peixe, importa que o filho do homem passe também 3 dias debaixo do seio da terra. Debaixo da terra, irmãos. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, eu não vim aqui apenas para fazer milagres, apenas para ser um operador de milagres. Eu vim aqui para dar minha vida, para perder a minha vida, para morrer pelos seus pecados. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Então muitas vezes as pessoas buscam a Deus só para conseguir os milagres, as bênçãos, vão para a igreja só para conseguir isso, mas não vão para a igreja para conhecer a Deus, conhecer o Deus dos milagres. Só querem conhecer os milagres de Deus, mas não querem conhecer o Deus dos milagres. E aí muitas vidas vão até presenciar os milagres de Deus, mas vão morrer sem a salvação. Irmãos, pastor William, como é que é isso? Prova isso na Bíblia. Irmãos, aquele povo de Israel viram o mar vermelho se abrindo, comeram o maná que desceu dos céus, tomaram água da rocha. De noite tinha uma coluna de fogo para aquecer eles, de dia tinha uma nuvem.
para tampar o sol, para eles não se queimarem no sol. Porque o deserto, imagine o sol, irmãos, que era no deserto, muito quente de dia e muito frio de noite. Então de noite Deus aquecia aquele povo e de dia Deus cobria aquele povo ali para aquele povo não se queimar no sol, debaixo do sol. Então, irmãos, aquele povo presenciou tudo isso, mas muitos daquele povo ali, o que acontece? Viraram idólatras, viraram incrédulos, irmãos, deixaram de crer no Deus de Israel. Muitos morreram no deserto, picados por serpentes, morreram de enfermidades, muitos a terra engoliu. Daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. E os filhos daquela geração, irmãos, foi uma nova geração. Mas daqueles que saíram do Egito, imagine 600 mil homens, fora mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas. Irmãos, fora mulheres e crianças, né, que não eram contadas. Então apenas 2 tomaram posse daquela geração, da terra prometida. Então muitos presenciaram os milagres, mas não conheceram o Deus dos milagres. Isso acontece hoje em dia também. Jesus no Novo Testamento deixou ali o ensinamento dos 10 leprosos. Os 10 receberam o milagre, os 10 conheceram os milagres de Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para conhecer com mais profundidade a Jesus. Então é assim que acontece. Muitas vidas recebem milagres, mas não querem conhecer, não querem voltar para agradecer o Deus dos milagres. Mas a pessoa faz a campanha 7 dias. Quando é o culto de agradecimento, nem pisa na igreja. É para mostrar como nós estamos na presença do Senhor. Às vezes a pessoa quer estar na campanha, anuncia a campanha, a pessoa, vai para a campanha. Mas quando é anunciado um estudo bíblico da palavra, para conhecer o Deus que fez o milagre na campanha, as pessoas não querem ir. Quando é o culto da família, culto para estar agradecendo a Deus, porque você tem uma família. Irmãos, você pode até ter perdido sua família aqui na terra, mas você tem uma família nos céus. Irmãos. Então, quando é um culto da família, às vezes as pessoas também não querem ir. Aí só querem ir para as campanhas. Por quê? Porque querem os milagres. Querem os milagres de Deus, mas não querem o Deus dos milagres. Querem algo de Deus, mas não querem algo com Deus. Tem uma diferença de você querer algo de Deus e você querer algo com Deus. Nós temos que querer, irmãos, o Deus, que juntamente com Deus vai vir todas as bênçãos e todos os milagres. Pastor William, você fica falando assim, você não quer bênção, quer milagre? Não, claro que eu quero, irmãos. Todo dia eu quero e eu peço. Eu peço porque Deus manda pedir. Só que eu reconheço que nós temos que aprender a agradecer mais do que pedir também. Certa vez eu estou orando assim, eu falo, Senhor, me perdoa, porque a gente pede mais do que agradece. Irmãos, eu reconheço. Nós pedimos mais do que agradecemos. Amém? Então, irmãos, Deus levantou Jesus Cristo e Jesus Cristo começou a ensinar. Jesus Cristo, ele deu prioridade não para os milagres, Jesus Cristo ele deu prioridade para os ensinamentos. Entre um ensino e outro, ele operava o milagre. Mas quando nós lemos sobre a vida de Jesus, Jesus estava ensinando nas sinagogas, Jesus estava ensinando em cima do barco, Jesus estava ensinando na montanha, Jesus estava ensinando para aquelas multidões, Jesus estava ensinando para uma pessoa só, para a mulher samaritana, para Nicodemos. Então Jesus, ele deu prioridade, irmãos, para os milagres. Para o ensino, irmãos, perdão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Nossa irmã Regiane está dizendo que falou ontem, né, sobre a passagem dos 10 leprosos. Então isso é confirmação de Deus. Então Jesus, ele deu prioridade ao ensino. E Jesus certa vez falou, erreis, em algumas traduções vai dizer, pequeis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tem gente que não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós vamos conhecer o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é revelada não somente na letra, mas também no poder de Deus. O apóstolo Paulo certa vez falou, eu não chego até vocês apenas com palavras, né? Palavras persuasivas, mas eu chego a vocês com demonstração de poder pelo Espírito Santo. Irmãos, então a palavra de Deus é isso. A Bíblia fala que a palavra de Deus é espírito e vida. Então tem como nós experimentarmos esse poder de Deus, os milagres de Deus. Amém, irmãos? Então Deus levantou ali, mandou o seu próprio filho, aí seu filho ali fez discípulos. Jesus Cristo, ele fez discípulos. E ali os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo, irmãos, e começaram a ensinar. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer aqui, ó.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos, capítulo 1. Os discípulos começaram a ensinar, irmãos, a mostrar não só o que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Então nós não podemos pregar só o que Jesus faz. Nós temos que pregar o que Jesus ensinou também. Então tem muitas vidas, irmãos, muitos pregadores que só falam, ó, Deus vai fazer, Deus vai dar isso, Deus vai fazer aquilo, Deus faz milagre, Deus cura, liberta, transforma. Sim, irmãos. Mas Deus, ele deixou uns ensinos dele também. Jesus, ele deixou os ensinos. Jesus falou que nós temos que renunciar à nossa carne, nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então muito é pregado sobre os milagres, mas pouco é pregado sobre o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou, irmãos, que nós temos que ter uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, que nós temos que ser transformados por dentro, nós temos que renunciar, negar a nossa própria vida. Esse evangelho aí da porta larga, irmãos, que você pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está, não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus você pode vir do jeito que está, mas você não pode permanecer da maneira que você está. Nós temos que ter um novo nascimento. Pouco é falado do novo nascimento. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Eu já cheguei a perguntar para Deus, né? Quando nós vamos nos examinando, quando nós vamos orando ali, nós perguntamos para Deus. Eu perguntei para Deus, Senhor, eu já tive realmente o novo nascimento? Irmãos, porque às vezes nossas atitudes, assim, nós começamos a refletir nas nossas atitudes. Então nós temos que perguntar para Deus, Senhor, eu realmente estou experimentando este novo nascimento? Mas, irmãos, é um processo. Nós não podemos deixar o acusador nos acusar, né? É um processo, irmãos. É um processo longo. Amém? Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Procurar não apenas presenciar os feitos do Senhor, mas procurar, irmãos, contemplar o Deus vivo, conhecer o Deus vivo. Atos 5, versículo 19, vai contar sobre os discípulos ali que estavam ensinando. E ali eles foram presos. Aí sabe o que aconteceu? Atos 5,19 vai dizer assim, ó. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, irmãos, eles foram presos, mas Deus enviou um anjo. E depois que Deus enviou o anjo e libertou eles, falou, agora vai para o templo. Falar tudo, ensinar tudo. Tudo que vocês aprenderam de mim, vocês vão ensinar para aquele povo. Para os sacerdotes, para os líderes ali, que eram judaizantes. Então, irmãos, Jesus, é para isso que ele nos liberta. Para nós estarmos também no templo, adorando a ele, buscando a ele também. E aqui no versículo 21 vai dizer aqui, assim, ó. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Tá vendo, irmãos? Os discípulos, eles aprenderam com Jesus. Eles estavam sempre ensinando. Não somente o que Deus, não somente os feitos do Senhor, mas ensinando sobre Jesus Cristo, aquele que morreu para pagar por todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Então não busque apenas o Jesus operador de milagres. Busque Jesus também, aquele mestre que nos ensinou a viver. Mestre e Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Às vezes nós queremos só o Jesus Salvador. Senhor, me salva. Senhor, me salva dessa situação, me livra. Mas nós não queremos o Jesus Senhor, né? Porque quando nós queremos o Jesus Senhor, nós vamos querer obedecer a esse Senhor. Porque Jesus certa vez falou, por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, irmãos, fiquem com essa reflexão nessa tarde de hoje, que a palavra possa ter falado com os irmãos, assim como falou comigo também. Vamos procurar ser igual Moisés, irmãos, conhecer os caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que é impossível conhecer a mente do Senhor, né? A palavra de Deus mesmo vai falar, quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós podemos, irmãos, crescer no conhecimento de Deus através da palavra dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. O telefone aqui é 3461-3377. 3461-3377. Vou procurar aqui o louvor da nossa irmã Socorro. A internet está meio lenta aqui, meus irmãos. Nós vamos ver se conseguimos aqui. Colocar aqui o louvor da nossa irmã Socorro. E já já nós voltamos. 3461-3377 é o telefone aqui da rádio. Os irmãos podem botar os seus nomes aqui no caderno de orações
que nós vamos estar orando aqui no final da programação por todas as vidas que nos ouvem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. 3461-3377. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui o hino da nossa irmã. Daqui a pouco, lá no Ministério Missão Resgate em Cristo, culto de oração, irmãos. Na QNO 3, Conjunto A, loja 37, via oeste do Setoró. Os irmãos quiserem ali estar orando, QNO 3, Conjunto A, loja 37, via oeste do Setoró. Sintam-se todos aí convidados para este culto de logo mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ouvir este louvor. Vou beber uma aguinha, já já nós voltamos, em nome de Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Quem está falando? Irmão Antônio. Fala da onde, irmão? Antônio. Samambaia Norte. O irmão estava ouvindo aí a palavra? Glória a Deus. Qual é o pedido do irmão? Tá aqui. O irmão tem alguma causa ou em todas as áreas? Emprego, uma porta de emprego, né? Porta de emprego. Eu anotei aqui, aí daqui a pouquinho eu vou estar orando, tá bom? Tá bom, todas as áreas. Daqui a pouquinho o irmão acompanha aí que nós vamos estar apresentando antes de encerrar o programa, tá bom? Amém. Continue ligadinho aí. Fique com Deus.
Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta, programa Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus. Mandar um alô para nossa irmã Sandra Pires, né? Sandra Pires, que está aí no Facebook. Nosso irmão também Rubens Correia dos Santos, que está sempre assistindo também. Que Deus abençoe, irmão Rubens. Nossa irmã Regiane aqui pediu orações, né? Daqui a pouco nós vamos estar orando. Severino, meu amigo aí que está sempre também assistindo. O Elias, a Jusce dos Santos, né? Nossa irmã Jusce, Dionis, Cosme, Cláudio Ferreira, Alice Volgado, né? Prima da minha esposa. Nossa irmã Carol, minha esposa. Nossa irmã Carol, né? E a minha esposa, irmãos. Para os irmãos entenderem bem, né? E a minha esposa que está assistindo aí também. Deixa eu estar atendendo aqui. A paz do Senhor. Oi, quem fala? É o Joel. Joel, sim, irmão Joel. E aí, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom, graças a Deus. Pode falar mesmo. Só colocar no... Joel de Braslândia, né? Já coloquei ontem, irmão. Ah, então tá bom, obrigado. Amém. Daqui a pouco eu vou estar orando. Tá bom, Fique obrigado. com Deus. Amém. Então, nosso irmão Luiz Fernando e o meu amigo aí de serviço também, Edmilson, né? São as pessoas que estão sempre aí acompanhando no Facebook também. E você que acompanha pela rádio, que Deus possa estar abençoando sua vida também. Nossa pastora Geni, pastor José Rodrigues. Nossa irmã Antônia nunca mais ligou, mas que Deus abençoe. Irmã Antônia do Valparaíso. Nossa irmã Lourdes e família. Nossa irmã Josefa, seu Amaro, né? Toda a família, que Deus abençoe. Nossa irmã Iracema, nosso irmão João, irmã Laurimar também. São os irmãos que eu sei que podem aí estar ouvindo a rádio nesse horário, né? Tem a nossa diaconisa Neide também. Tem um irmão lá da sede que disse que estava ouvindo. Eu esqueci o nome do irmão, mas eu vou estar pegando o nome do irmão também. Para estar mandando nosso alô aí pro irmão também, botando o nome no caderno de orações para a honra e para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando. E antes de encerrar, nós vamos apresentar essas vidas que nos ligaram aqui. O nosso irmão Joel, o irmão Antônio, a irmã Regiane pediu oração para a família. E a nossa irmã Socorro também pediu oração para a família. Você que acompanha aí pelo Facebook, você pode também colocar aí o seu pedido de orações nos comentários aí do Facebook. Essas orações nós vamos estar colocando aqui no caderno de orações também. Mandar um alô para a Saliene também, né, que está sempre aí assistindo as transmissões também. A família da minha esposa, Darlan, a Graciene, a nossa irmã Railda, todos que têm aí acompanhado pelo Facebook. Às vezes tem pessoas que nós não sabemos, né, nem sabemos que está assistindo, mas às vezes a pessoa chega, encontra com a gente na rua e fala, ó, estou acompanhando a palavra. Então é bênção do Senhor, mas quando vocês quiserem colocar aí os pedidos de orações nos comentários, coloque aí o pedido de orações nos comentários, que nós vamos estar orando pelas suas vidas também. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de encerrar aqui, eu quero estar fazendo um convite para os irmãos também. Irmãos, nesse sábado agora vai ter a vigília. Vai ter uma grande vigília, né, de missões lá no Ministério da Ceilândia, na EQNM 6/8, Bloco A, Loja 3, Via Leste da Ceilândia Norte, com o pastor Fernando, né? Meu irmão, como eu falei aqui para a irmã, é meu irmão, o pastor Fernando, tá ali com a pastora Andriane, homens e mulheres de Deus que estão ali na frente dessa congregação também. Nosso pastor presidente é o pastor Everaldo, né? Mas na congregação da Ceilândia é o pastor Fernando e a pastora Andriane, que estão ali tomando de conta dessa obra. E os obreiros ali, né? Nossa irmã Valdete, tem ali os levitas ali da casa do Senhor, os irmãos que estão somando, irmã Jus, né? Estão somando ali também, o irmão Nilton. Então, irmãos, tem os irmãos ali, né? Os congregantes que estão somando com essa obra também. Então você pode estar indo ali às 8 horas, a partir das 20 horas da noite, vai ter ali a grande vigília. Vai estar ali o pastor Suelton. Pastor Suelton tem uns louvores abençoados, irmãos. E uma palavra abençoada também. Os irmãos aí da rádio, eu creio que alguns conhecem, né? O pastor Suelton fazia programação aqui às 7 horas da noite também. Então ele vai estar ali, irmãos, animando, né? Nos alegrando ali com os louvores. Nós vamos estar nos alegrando na presença de Deus. Então é sábado, a partir das 20 horas até a meia-noite. Sábado, das 20 até a meia-noite, essa grande vigília de missões. Irmãos que gostam aí de estar na presença de Deus, adorar o Senhor, nós cremos que Deus ali vai manifestar o seu poder, a sua glória naquele lugar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Convido os irmãos também para conhecerem o projeto do Ministério Missão Resgate em Cristo. Projeto de evangelismo de rua. Ontem nós tivemos o evangelismo de rua e foi bênção do Senhor. Caldeirão de sopa distribuído ali, os pães,
os panfletos ali da palavra do Senhor. Muitas vidas alcançadas, irmãos. Muitas vidas alcançadas. Um panfleto daquele pode mudar a vida de uma pessoa. Quando a pessoa está ali desesperada, cansada, sobrecarregada, um versículo daquele que está no panfleto ali pode mudar a vida da pessoa. Porque a pessoa lê ali, né? E a pessoa pensa, eu vou procurar uma igreja, né? Procurar aí a presença de Deus. E só Deus pode mudar a minha vida. E ali, irmãos, a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, seja a palavra falada, né, através das pregações, ou seja ali num panfleto, irmãos, vai mudar a vida de uma pessoa. Quando a semente cai numa terra boa, aí ela germina. Ela germina, ela cresce, ela dá frutos. Então, nosso papel é esse, é evangelizar. Então, nós fomos ali ontem, evangelizamos, oramos, entregamos ali o lanche também para as pessoas, né? Ajudar os necessitados também que não tem, muitas vezes passa o dia todo sem nenhuma refeição. Então é uma bênção do Senhor e você pode fazer parte desse projeto abençoado. Pastor William, como que eu posso conhecer esse projeto? Você pode ir numa das igrejas ou você pode ir lá pessoalmente no hospital da Ceilândia toda terça-feira. Mais para o fim do ano nós vamos também nas Cracolândias, né? Quando as pessoas estão vindo aí de outros estados, nós aproveitamos essa época também para evangelizar essas pessoas. Que às vezes essas pessoas vêm aí de estados que são muito idólatras, né? Não tem muito ali conhecimento do evangelho. Então nós vamos levar também o nome de Jesus no fim do ano aí, quando está chegando o fim do ano, debaixo dos viadutos, nas Cracolândias. Então o trabalho, irmãos, o trabalho de Deus é em todo lugar, né? Então, os irmãos, você pode fazer parte, você pode conhecer também pelo YouTube. É só você digitar ali no YouTube, Ministério Missão Resgate em Cristo, e você vai estar conhecendo aí essa obra, esse projeto. Ou pelo Facebook também, tem a página ali do Ministério Missão Resgate em Cristo. Amém? Os irmãos quiserem aí, os irmãos que ouvem pelo rádio e quiserem assistir as transmissões também pelo Facebook, os irmãos é só mandar um convite ali. Eu creio que se os irmãos escreverem ali William Gonçalves, vai aparecer ali, né? Apesar que tem vários William Gonçalves, mas acho que dá para os irmãos acharem ali, né? William Gonçalves. Aí o irmão manda um pedido de amizade aí, e nós vamos estar adicionando os irmãos, para vocês estarem também assistindo, compartilhando a poderosa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos estar aqui encerrando essa programação. Quero agradecer você que ficou aí ouvindo, você que ligou, você que não ligou, mas ficou ouvindo a palavra de Deus. Se tem aí alguém do outro lado que está com a aliança quebrada, né? Quer renovar a aliança, quer receber Jesus como Salvador, quer colocar o seu nome aqui no caderno de orações, ainda temos aqui 5 minutinhos. O telefone aqui é 3461-3377, né? Agradecer todas as pessoas que já nos ligaram. Já passa dos 300 nomes aqui no caderno de orações. Então nós vamos estar sempre orando por essas vidas, levando o caderno de orações ali para a igreja. Sábado nós estaremos lá, se Deus quiser, a partir das 17h30, também lá no Sol Nascente, que nós estamos ali tirando agora um período de oração no sábado. A partir das 17h30 nós vamos estar orando ali na igreja. A igreja é casa de oração. E depois da oração nós vamos estar ali também lavando, né, ajeitando para ficar tudo pronto para o domingo, meus irmãos. Então nós vamos estar tirando também sempre esse período de orações. Estamos esperando aí levantar mais obreiros e obreiras da casa do Senhor. Agradecer a Deus que Deus enviou mais um casal, mais 2 casais na verdade, né, para estar ali nos ajudando também. Mandou ali o irmão Paulo, nossa irmã Maria das Neves, vai um alô aí para eles. Mandou também nosso irmão Roberto, diácono Roberto, nossa irmã Osmarina. Creio que seus filhos também vão se achegar na presença do Senhor em nome de Jesus. E Deus tem mandado aí a irmã Fernanda, a família, as vidas que tem ali somado com nós. Vamos estar atendendo aqui, irmãos. A paz do Senhor. Sim, qual é o seu nome? Natalice. A senhora fala de onde? Expansão. E quais os nomes, irmã? Dalva Neres. Só os 2 nomes tá bom. Dalva Neres. Qual é o? Bianca. Que nome lindo. Bianca Evelyn. É sua filha? Bianca Evelyn é sua filha? Irmã, a Bianca Evelyn é sua filha? Sobrinha, né? Amém. Então é Dalva Neres, Bianca Evelyn, Victor Henrique. O outro é Aldo? Aldo José. Tá aqui. Botar toda a família também, tá bom? Já vou estar orando aqui, tá bom? Fica ligadinho, tá bom?
Irmãos, então vamos estar orando, né? Orando pelas vidas que nos ligaram aqui. E você aí do outro lado, entre em oração aí também, feche seus olhos, receba a oração, porque nós somos apenas o canal, mas quem faz o milagre é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos estar agradecendo a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e querido e maravilhoso. Meu Deus, nós queremos aqui te agradecer, te louvar, te bendizer. Agradecer pela tua palavra que foi pregada, meu Senhor, a sua poderosa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, as Escrituras dizem que nós temos que receber com humildade a palavra que em nós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos conhecer não somente os milagres do Senhor, mas que nós venhamos conhecer ao Senhor com mais profundidade, com mais intimidade também, como foi pregado aqui nesse dia de hoje, meu Pai. Quero estar apresentando cada vida que nos ouviu aí do outro lado, essa pessoa, mesmo que ela não tenha ligado, mas que o Senhor vá de encontro aí, meu Pai, a vida dela. Essas pessoas que estão aí no cárcere, meu Pai, nas prisões, nas casas de recuperações, nos hospitais desenganadas. Meu Deus, vai visitando ali nosso irmão Assis, nosso irmão Washington, nosso irmão Arnaldo, meu Deus. Vai visitando aí, meu Pai, as pessoas que estão aí nos leitos de hospitais, meu Deus. Vai de contra a vida da nossa irmã Jéssica, meu Pai, em nome de Jesus. Opere, meu Pai, faça a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos nas suas mãos a vida dela, meu Pai, nessa tarde, para a honra e para a glória do seu nome. Vai de contra aos enfermos, aos necessitados, essa pessoa que está passando uma dificuldade, talvez uma tristeza, uma depressão, meu Pai. Vai jogando tudo por terra, meu Deus, nessa noite de hoje, meu Pai. Vai repreendendo todo mal, meu Pai, toda armadilha de Satanás contra essas vidas. Nós repreendemos para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai de encontro aí, meu Deus, essa pessoa que se encontra afastada. Vai tocando no coração dessa pessoa. Para essa pessoa procurar uma igreja, meu Pai. Para essa pessoa procurar te conhecer, te adorar, te louvar, meu Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa tarde. Quero estar te apresentando aqui a vida da nossa irmã Socorro, meu Deus, do Santo Antônio. Ela pediu, meu Pai, oração pela família. Vai de contra a família dela, de perto e de longe, meu Deus. Vai curando, libertando, transformando. Tome a sua serva, use ela como boca de Deus nessa terra. Vai de contra a nossa missionária Regiane também, Senhor. Meu Deus, vai de contra a família dela, meu Deus. Toda a parentela dela, meu Deus, em toda a sua totalidade. Vai de encontro, meu Pai, em nome de Jesus. Vai libertando quem tem que ser liberto. Vai curando quem tem que ser curado, meu Deus. Vai renovando, restaurando e salvando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Vai de contra a vida do nosso irmão Antônio também, que pediu aqui, meu Pai, oração em todas as áreas, Senhor. Visite a área espiritual, emocional, sentimental, familiar, saúde, meu Pai. Meu Deus, ele pede uma oração aqui também por uma porta de emprego. O Senhor é o Deus que abre portas, meu Deus. Nós intercedemos, nós oramos pela vida dele. Vai de encontro à vida do irmão Joel também, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, vai dando uma sabedoria que vem do alto para o irmão Joel, meu Deus, em nome de Jesus. Vai trabalhando na vida dele, que ele venha se colocar de pé na tua presença e na tua obra, Senhor. Meu Deus, tome a vida da nossa irmã Natalícia aqui, meu Pai, que apresentou esses nomes. Oh, meu Deus, eu não conheço, mas tu conheces. Vai de contra a vida da irmã Dalva Neres, meu Pai, da Bianca Evelyn, do Vitor Henrique, meu Deus, do Aldo José e de toda a família da tua serva, Senhor. Nós queremos colocar nas suas mãos. Meu Pai, vai de contra a cada pessoa que assistiu pelo Facebook, cada pessoa, meu Pai, que ouviu essa programação. Vai de encontro, vai abençoando, vai livrando de todo mal e vai curando, meu Pai, espírito, alma e corpo. Meu Deus, tome aqui a minha vida, tome a vida da minha família, dos meus filhos. Repreenda todo mal, toda retaliação do inimigo. Tome nossos pastores, nossos irmãos ali do Ministério Missão Resgate em Cristo, meu Deus. Abençoe os cultos de logo mais, meu Pai, em todas as igrejas que pregam a Tua Palavra. Quero aqui te agradecer, te louvar e te bendizer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Irmãos, estejam conosco amanhã no estudo bíblico da palavra lá no Sol Nascente. Vai ser bênção do Senhor e que Jesus abençoe a todos.